jogador que já foi especulado no Flamengo está liberado e pode assinar um contrato de graça com qualquer equipe. Seria para o Mengão uma oportunidade de mercado de contratar um meio-campo para dividir a posição ali com De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazoeiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira. Já em Belém, eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho também, muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então, se você não é inscrito, botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa aí o teu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar com vocês e eu já começo o vídeo falando do valor do ingresso para o jogo Flamengo e Bangu em Aracaju. Cara, é um absurdo, O Flamengo sai do Rio de Janeiro, o torcedor que é de fora do Rio de Janeiro fica feliz num primeiro momento e aí quando ele vê o preço do ingresso ele já fica chateado e com razão. R$200 o preço da meia entrada. Gente, eu já reclamei e reclamo de novo e eu vou reclamar sempre. Aí alguém fala assim, mas você reclama, mas chega lá o estádio tá cheio. Não é o fato do estádio tá cheio que eu vou deixar de reclamar. Eu sempre vou reclamar. Eu falei com inúmeras pessoas em Manaus. Eu falei com muita gente em Manaus. E essas pessoas falavam assim para mim, poxa, Flazoeiro, o Flamengo tá um tempão sem vir aqui, eu queria ir no jogo, mas o ingresso tá muito caro. Foi muita gente, não foi uma, não foi duas, não foi três. Então assim, eu como um porta-voz aqui também, acaba que a gente acaba virando um porta-voz da torcida, eu tenho que vir aqui reclamar. R$200 numa meia entrada tá caro. Tá fora da realidade das pessoas que trabalham, que são assalariadas, que tem uma esposa, filho, que quer levar a família. Tá fora da realidade. R$200 é muito caro no ingresso. Ainda mais, pô, Campeonato Carioca. O Flamengo tá não sei quantos anos sem ir a Aracaju, aí vai a Aracaju, coloca o ingresso nesse preço. Claro, o estádio vai estar lotado. Ali perto tem Maceió, a galera vai, tem a própria galera de Aracaju que vai, tem a galera da Bahia que vai para Aracaju, que é perto, que vai. Mas o fato do estádio estar lotado não quer dizer que tá certo. Não quer dizer que tá legal, não quer dizer que tá bonito, porque não tá. Bom, deixa eu mudar de assunto aqui. Esse negócio de ingresso me chateia, cara. Na moral. Já começou a ser vendido, tá? Pra esse jogo. Começou a ser vendido ontem, eu acho que hoje, 4 da tarde, já começa a ser vendido presencialmente. O Flamengo vai ficar com 20% dos 64 milhões do valor da transferência de Otávio do Famalicão para o Porto. Além dos 20%, o Flamengo também vai levar aquela parte lá do mecanismo de solidariedade que o garoto foi formado na base do Mengão. O Porto adquiriu 80% dos direitos dos jogadores, o Flamengo permanece com 10% do direito do atleta e 20% vai vir para o cofre do Mengão, sendo aí 12 milhões e 800 mil reais, mais aquele valor lá do mecanismo de solidariedade lá que a FIFA impõe para os jogadores que foram formados na categoria de base dos clubes. Mudança no Campeonato Carioca. Depois da polêmica do jogo do Vasco, rapaz, rolou uma confusão. O Vasco emitiu nota, mandou nota pra FERJ. Uma confusão danada rolou nesse jogo do Vasco aí no último final de semana, Vasco e Bangu. E aí, a FERJ, por conta disso, decidiu mudar a regra do Campeonato Carioca. A partir de agora, todos os times grandes, todos os jogos de time grande, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, vão ter VAR. Antigamente a regra era só nos clássicos e na fase eliminatória. Agora não. Todos os jogos de pequeno contra grande, de grande contra grande, vai ter VAR. É uma mudança aí colocada pela FERJ. Vamos aguardar aí para ver como é que vai ficar essa situação. Falar agora de Mateuzinho, porque a situação do Mateuzinho é a seguinte.
Ao que parece, o Flamengo não está muito afim de negociar o jogador com o Corinthians. O jogador não está muito afim de ir para o Botafogo. E aí, existe grande chance do Mateuzinho permanecer no Flamengo. Que isso, Flazoeiro? O que acontece o jogador, ele tem a opção de ir ou não para o Botafogo. O Corinthians igualou a proposta do Botafogo. Só que rola uma rusga, óbvio, do Flamengo com o Corinthians. Por conta do jogador ter ido, eles terem aceitado uma primeira proposta, depois eles terem devolvido o jogador. Assim, óbvio que não iria ficar normal, que não iria ficar 100%, como não ficou. Não ficou normal e não ficou 100%. Então o que o Flamengo quer fazer? Dá preferência da negociação ao Botafogo. Quanto isso, o Mateuzinho dá preferência ao Corinthians. Então assim, o Flamengo sabe da situação financeira do Corinthians, o Flamengo sabe que o Corinthians é um forte candidato a não pagar. O Flamengo hoje, bem ou mal, o Landim tem uma boa relação com o Joe Testo e também isso acaba facilitando. E o Flamengo ficou com a rusga com o Corinthians depois da situação de ter devolvido o jogador que já estava lá treinando. A situação é essa, e o jogador quer ir para o Corinthians, o Flamengo quer vender para o Botafogo. O jogador não quer ir para o Botafogo, o que pode acontecer é o seguinte: ele permanecer no Flamengo. Nem Corinthians, nem Botafogo, fica quieto aí no Flamengo e faz a temporada aí. Isso pode acontecer. Não quer dizer que vai. Como vocês sabem que o futebol ele é muito dinâmico, as coisas mudam e trocam o tempo inteiro, a saber aí como é que vai ficar essa situação. Bom, mudando o assunto, falar agora sobre essa oportunidade que o Flamengo tem de contratação. Meio-campo que viria de graça para o Flamengo, foi liberado do Al Ittihad de Benzema, né? Estou falando de Igor Coronado. A situação é basicamente a seguinte: o empresário do jogador deu uma entrevista ao GE que disse: já está certo que ele irá sair, tanto que não será inscrito nas próximas competições. Recebemos algumas consultas do Brasil nas últimas semanas. Com a rescisão na Arábia, vamos dar andamento a essas conversas. Após essa entrevista, muitos torcedores do Flamengo estão meio que fazendo uma campanha na rede social pedindo a contratação de Igor Coronado. Igor Coronado é meio campo, ele chegaria no Flamengo para quê, Flazoeiro? Chegaria para somar ali com De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. Lembrando, meio do ano nós vamos ter a Copa América. Vamos ficar desfalcados por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Já está certo, o Campeonato Brasileiro ele não vai parar. Então nós vamos ficar desfalcados por 9 rodadas no Brasileirão. Igor Coronado viria de graça, é claro que o Flamengo teria que pagar uma luva ali, acertar questões salariais, e seria um jogador que comporia, iria ajudar a compor o elenco do Mengão. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro que assiste a gente. Você contrataria de graça, sem custos, o Igor Coronado? Você traria esse jogador para fazer parte do elenco do Flamengo? Se você fosse o Marcos Braz, você tentaria atravessar esses outros clubes citados aí pelo empresário do jogador na negociação? Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Sua opinião ela é muito importante para nós. Então, coloca nos comentários aí. Igor Coronado de graça, traria ou não traria? Comente, por favor. Bom, falar agora de Flamengo aqui em Belém, porque ontem o Flamengo fez o último jantar, né? Foram a um restaurante muito conhecido lá pela comunidade brasileira em Orlando, Boi Brasil. Foram lá, jantaram, se confraternizaram. Hoje treinam lá em Orlando e vem aqui para Belém. Previsão de chegada do Flamengo em Belém já é no começo da madrugada, ali entre meia-noite e 1h da manhã. No hotel, entre 1 e 2 da manhã, nós vamos estar lá fazendo a cobertura da chegada do Flamengo. Nós vamos estar lá trazendo todas as informações, deixando vocês por dentro de tudo e deixando vocês, é claro, ligados em todas as informações. Isso é óbvio. Então, daqui a pouquinho não, né? Hoje vai ter um plantão da madrugada, a gente vai postar o vídeo da chegada do Flamengo aqui em Belém do Pará. Galera aqui de Belém tá muito ansiosa pela vinda do Mengão. Os ingressos foram vendidos, 50 mil ingressos, né? O Mangueirão vai estar lotado, vai ser muito legal. Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, você já sabe, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também é muito importante para o nosso crescimento que você se inscreva no canal. Então se inscreve, acione o sino, deixa aí o teu like. Muito obrigado por tudo.
Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu, galera, muito obrigado, tamo junto, fui!